Aula 2, parte B, da igreja local ao mundo. Como preparar a igreja para ser base missionária? Avaliando o cenário atual da sua comunidade. O objetivo geral não é sobre tamanho, é sobre direção. Antes de falar de envio, precisamos falar de realidade. Missão não começa com sonho, começa com diagnóstico. Sonhar sem entender onde estamos gera frustração. Diagnosticar com honestidade gera direção. Muitas igrejas dizem querer ser missionárias, mas pulam a etapa essencial, entender onde realmente estão. Querem falar de campo, de povos, de envio, sem antes olhar para dentro e fazer perguntas difíceis. Isso não é falta de fé, é falta de maturidade. Avaliar o cenário atual não é para criticar a igreja nem expor fragilidades, como se fossem fracassos. É para parar de fingir uma maturidade que ainda não existe e assumir o ponto exato onde Deus está nos chamando a dar o próximo passo. Deus trabalha com verdade, não com ilusão. Não é sobre tamanho, nunca foi. Uma igreja pequena pode ser saudável e estratégica. Uma igreja grande pode estar desorganizada e sem direção. O que define uma base missionária não é quantas pessoas ela tem, mas o nível de alinhamento entre visão, liderança, recursos e prática. Nessa parte da aula, o nosso foco é esse: olhar com honestidade para a realidade da nossa comunidade, identificar forças, reconhecer limites e discernir onde Deus já está trabalhando. Só assim deixaremos de correr atrás de modelos irreais e começamos a caminhar na direção certa, com passos possíveis, sustentáveis e obedientes. Primeiro, por que avaliar o cenário da igreja? Porque toda igreja já está em missão. A questão não é essa. A questão é se ela sabe disso e se está consciente do papel que está desempenhando. Não existe igreja neutra. Ou ela participa de forma intencional ou participa de uma forma confusa. Sem avaliação, a igreja começa a copiar modelos que não cabem nela. Importa estruturas, metas, discursos de outras realidades. Cria expectativas irreais e cedo ou tarde se frustra e desiste. Não porque missão não funciona, mas porque tentou caminhar sem entender o próprio chão. Avaliar o cenário ajuda a responder 3 perguntas simples, mas decisivas. Primeiro, o que a igreja realmente entende por missões? Não o que ela repete, mas o que ela pratica. Segundo, o que a igreja já faz, mesmo que pouco. Às vezes, há sementes sendo plantadas que ninguém valoriza. Terceiro, o que a igreja não faz, mas finge que faz. Aqui mora o risco da autonegação espiritual. Pense num exemplo comum. Uma igreja pequena decide apoiar um missionário transcultural, sem nunca ter ensinado missões, sem formar consciência missionária, sem preparar a base. O resultado quase sempre é o mesmo: o apoio dura poucos meses e acaba. Não faltou amor, faltou diagnóstico. Avaliar não enfraquece a missão, pelo contrário, ela protege a igreja de passos maiores do que a perna e prepara o caminho para uma obediência mais consistente, madura e duradoura. Segundo, perguntas-chave para um diagnóstico honesto. Aqui está o coração da avaliação. Se quisermos preparar a igreja para ser base missionária, precisamos parar de responder perguntas no discurso e começar a observá-las na prática. Essas perguntas não são teóricas. Elas devem ser feitas à liderança e confirmadas no dia a dia da igreja. Primeiro, missões aparecem no púlpito? É um tema recorrente ou apenas ocasional?
Surge naturalmente na exposição bíblica ou aparece só nos anúncios, quando alguém visita ou quando há uma campanha específica. Esse é um indicador claro. Se missões não aparecem no púlpito, dificilmente estará no coração da igreja. O púlpito revela o que a igreja valoriza. Segundo, a igreja ora por missões. Existem movimentos específicos de oração ou apenas menções rápidas e genéricas? Os missionários têm nome, rosto e história ou são apenas missionários lá fora? Quando a oração é genérica, o envolvimento também é superficial. Onde a igreja ora com clareza, ela se conecta com profundidade. Terceiro, existe ensino missionário? A igreja sabe biblicamente o que é missão. Ela entende a diferença entre evangelismo local e missão transcultural? Ou tudo é colocado no mesmo pacote? Sem ensino, missão vira opinião pessoal, não convicção bíblica. E opinião não sustenta obediência a longo prazo. Quarto, há algum tipo de investimento financeiro? Existe orçamento definido ou apenas ofertas esporádicas quando alguém visita a igreja? Aqui não há meio termo. Aquilo que não entra no orçamento não entrou na prioridade. O orçamento revela com clareza onde a igreja realmente está comprometida. Essas perguntas não existem apenas para acusar, mas para alinhar. Um diagnóstico honesto não paralisa a igreja, ela libera. Só quando sabemos onde estamos e o que conseguimos decidir com maturidade para onde vamos caminhar. Terceiro, identificando o estágio real da igreja. Depois de fazer as perguntas certas, normalmente a igreja percebe que se encaixa em um dos 3 estágios. E aqui é importante dizer, nenhum deles é motivo de vergonha. O problema não é onde estamos, o problema é fingir que estamos em outro lugar. Primeiro estágio é o da igreja espectadora. É uma igreja que gosta de ouvir testemunhos, se emociona com histórias missionárias, se inspira por alguns minutos, mas não se compromete. A missão é vista como algo distante, quase como uma obra de terceiros. Ela admira, mas não participa. Segundo estágio é a da igreja contribuidora. Já existe algum avanço, há ofertas ocasionais ou até regulares, apoio a projetos específicos, mas ainda não há envio de pessoas. A igreja já deu um passo importante, mas parou no meio do caminho. Ela ajuda, mas ainda não se vê como parte ativa do envio. Terceiro estágio, o da igreja enviadora em formação. Aqui algo muda de verdade. A igreja ora por missões com intencionalidade, ensina sobre missão de forma bíblica e começa a identificar vocações dentro da própria comunidade. Ainda não é uma base missionária plena, mas está claramente na direção correta. Um exemplo simples ajuda a entender isso. Uma igreja que ora mensalmente por missões e separa um valor fixo no orçamento, mesmo que pequeno, já saiu da fase espectadora. Ela ainda pode não enviar pessoas, mas já decidiu caminhar. E no reino de Deus, direção sempre importa mais do que vocação. Quarto, a avaliação sem culpa, mas com responsabilidade. Aqui é fundamental deixar algo claro. Avaliar não é para gerar culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade move. A avaliação existe para gerar responsabilidade espiritual, não peso emocional. Muitas igrejas travam, não porque não amam missões, mas porque se comparam com outras, se sentem pequenas demais ou ficam esperando condições ideais que nunca chegam. Quando a referência é sempre outra igreja, a nossa própria realidade passa a parecer insuficiente. E isso distorce a obediência. Deus nunca pediu condições ideais. Ele nunca esperou estruturas prontas, recursos abundantes ou cenários perfeitos para agir. O que ele sempre pediu foi
obediência progressiva. Um passo de cada vez, de acordo com a maturidade e a capacidade real da igreja. Avaliar o cenário atual é assumir responsabilidade pelo próximo passo possível. Não pelo passo que outra igreja está dando. É parar de adiar decisões simples por causa de sonhos grandiosos demais. Quando a igreja entende isso, a culpa perde força e a responsabilidade ganha lugar. Missão não avança com peso, avança com clareza. E clareza gera movimento. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: uma igreja saudável não é que faz tudo, é a que sabe exatamente onde está e para onde está indo. Maturidade não é quantidade de atividades, é clareza de direção. Não é sobre tamanho, não é sobre recursos, não é sobre estrutura. Esses fatores variam, mudam e muitas vezes limitam. O que sustenta uma igreja no caminho da missão é direção. Quando a direção está clara, até passos pequenos se tornam significativos. Por isso, a pergunta final desta aula é simples, mas inevitável. Onde estamos hoje? Não onde gostaríamos de estar, não onde achamos que deveríamos estar, mas onde realmente estamos. E a partir disso, qual é o próximo passo obediente que Deus está nos chamando a dar? Não é o passo ideal, é o próximo passo. Não é o passo de outra igreja, é o nosso. Deus não cobra fidelidade a um modelo, Ele cobra fidelidade à direção que Ele mesmo revelou. Na próxima etapa, vamos sair do campo do diagnóstico e entrar no campo da mobilização. Vamos trabalhar como transformar essa consciência em movimento, essa clareza em ação. Diagnóstico sem resposta vira estagnação, mas diagnóstico acompanhado de obediência gera avanço real. Até a próxima!